Pedrinho se disse mal interpretado quando estava ainda no Rio, desembarcando para Brasília. Vamos falar também do provável time que vai enfrentar o Palmeiras. E também o segurança Bentinho agride torcedor que estava protestando lá em Brasília. O riquismo voltou. E com tudo isso, eu não estou falando do Aruquinho não, hein? Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo! E amanhã às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar lá no Mané Garrincha em Brasília, Vasco e Palmeiras, é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7ª, desculpa. E o provável time, o técnico Felipe Loureiro, que está lá, dupla função, né, interino, como técnico e diretor de futebol, embora não tenha currículo para isso, nunca foi campeão como diretor técnico em outro lugar, nem como treinador, nem como dirigente, como na Ponte Preta, foi demitido da Ponte Preta, mas está lá como um homo que não está lá como amigo do presidente. Esse é o melhor amigo do presidente. E a tendência é que a base do time seja a mesma que empatou com o Operário em 1-1 na última rodada que vem jogando, até porque o Maurício Lemos ainda se recupera da lesão na coluna e o Dimitri Payet da lesão no joelho. E nem viajaram para Brasília. Então o provável time do Vasco, o Jorginho, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas e Lucas Pinto, Hugo Moura, Jair, Nuno Moreira e Felipe Coutinho, Rayan e Vaete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã contra o Verdão. Bom, e quando a delegação chegou no Galeão para ir para Brasília, o presidente Pedrinho se reuniu esteve lá com o Boticário Vascaíno, que foi a BTB Esporte e a Boticário Vascaíno são os únicos veículos que estiveram lá no Galeão. E ele falou com ele e se disse incompreendido, mal interpretado as suas colocações, principalmente da última, na semana passada, que ele se disse enviado de Deus. Veja. Levar a informação para o torcedor vascaíno, então eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando eu era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista eu tinha uma visão, e como presidente tem diversos outros aspectos
que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei, mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui com muito respeito mesmo. Peço desculpa por qualquer coisa e mais pra frente a gente fala novamente, tá? Show de bola, presidente. Obrigado, Obrigado, tá bom? presidente. Obrigado, tá? As imagens é da BTB Esporte. Bom, eu acho que ninguém interpreta mal o que ele diz. A gestão está ruim. O campo está gritando. Mas tem uns que não tem senso crítico, não sabe separar o ídolo quando foi jogador com os dirigentes. Inclusive tem coleguinha aí que falando que é ídolo pessoal que não sabe separar por causa disso. Mas ainda dá tempo de virar. Como se virar? Entendeu? Na associação não acredito não. Bom, e chegando lá em Brasília, houve protestos de alguns torcedores. Um torcedor estava protestando contra o Felipe. E o segurança Bentinho se achou no direito de agredir o torcedor. As imagens são do Niro Colina. Veja. Olha o relógio aí, pô. É isso aí, Betinho! Corre, Betinho! Corre, Betinho! Calma aí! Irmão, o que rolou? Porra, nós estávamos protestando ali contra o nosso diretor técnico aqui, que é o Felipe, e o senhor Betinho Valentão veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente uma cabeçada de covardia, beleza? Aí eu vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência, beleza? E vou entrar em contato com o meu jurídico e vou tomar medidas. Mas pro filho dele, não sei se essa é verdade, mas como solta no jornalismo, então assim, a gente tenta entrar como nós é torcedor, a gente tenta cobrar, né, porque a gente gasta dinheiro com sócio torcedor e tudo mais, e ser tratado assim como um torcedor é ruim pra nós. Bom, eu conheço pouco o Bentinho. Aliás, a última vez que eu estive com ele, em São Januário, foi após a vitória sobre o Melgar por 1-0, né, pela Copa Sul-Americana, estava tentando lembrar. Eu nem sabia que ele sabia o meu nome. Ô, Tiagão! Eu não sabia que ele, quando eu tinha saído da coletiva, estava lá vendo se ainda estava rolando a zona mista para tentar filmar alguma coisa, mas já tinha acabado, estava só as conversas ali, e o Bentinho estava com um bolo ali,
Aí conversou com um colega, guardou o bolo e veio, ô Thiago, me abraçou. Eu nem sabia que ele me conhecia pelo nome. Pô, me surpreendeu aquilo e tal. Agora se sou um cara bem atencioso, mas não dá para passar pano nisso. Baruquismo, pelo jeito, doutor, ela tinha esse tipo de prática teórica, fazia. Ditador que não pode ouvir protesto. Engraçado que é sempre Vasco, sempre criticou isso e está fazendo a mesma coisa. É uma hipocrisia do caramba, mas se não parece que não pode criticar, porque senão você não está colocando, botar o Vasco como escudo, não está botando o Vasco em primeiro lugar. E a diretoria da Vasco SAF, na verdade associa a SAF, que é hoje a Associação Administrando a SAF, fez uma nota, o Pedrinho, uma nota pessoal do Pedrinho, dizendo que quando tomou o conhecimento, assim que tomou o conhecimento, afastou o Betinho, dizendo que violência não faz parte da formação dele, que protestos são válidos, com mais pesados sejam, faz parte do regime democrático. Essa foi a nota. Bom, vamos aguardar o desenrolar da coisa, mas cara, eu imaginava que o eruquismo tinha ficado no passado. Queria estar falando mais sobre o jogo, mas olha só. Quando a gente acha que no fundo do poço já não dá mais para cravar, vem um fato novo e crava mais. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o pré-jogo Vasco e Palmeiras, às 3 da tarde, análise da escalação do Vasco. Durante o intervalo, uma análise rápida do primeiro tempo, e depois repercute tudo que rolar lá em Brasília. Até mais.